porque nós temos agora um convidado aqui na linha conosco do Manhã Bandeirantes para falar com você que está em busca de oportunidade de emprego ou você que está procurando uma requalificação também no mercado de trabalho. Uma nova ferramenta do governo do estado de São Paulo foi divulgada nesta semana e já está funcionando. É um portal chamado Trampolim. Nosso convidado na linha conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O Trampolim é uma oportunidade de aproximar quem está em busca de uma vaga no mercado com as empresas que estão contratando. É isso mesmo, secretário? Muito bom dia ao senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Heitor, um prazer imenso estar com vocês, muito obrigado pela oportunidade. O Trampolim, na verdade, o que aconteceu que nos levou a fazer o Trampolim? Foi até uma conversa longa que a gente vem tendo com a nossa primeira-dama, Cristiane Freitas, que é muito preocupado com a questão de empregabilidade, junto com o governador. E o que a gente estava vendo? Hoje você tem 5,9% de desemprego. Você tem mais ou menos em São Paulo 1.100.000 pessoas sem emprego. Eu fui até agora, Heitor, em 406 cidades do estado de São Paulo. Eu vou nas 645 até, se Deus quiser, até abril do ano que vem. E aí, não tem uma cidade que eu fui até agora, nenhuma, que os empresários não me falassem. Meu maior problema é taxa de juros, conhecido, né? E falta de mão de obra. Isso é o que eu mais escuto nessas 406 cidades. Aí nós começamos a ver o seguinte, nós estamos com problema. Então, a decisão do Trampolim foi o quê? O Trampolim ele é uma plataforma que respeita todas as outras plataformas existentes de cada uma das empresas. Porém, por exemplo, eu tenho um PAT lá dentro. O PAT roda com 30 mil vagas. Eu estou com essas 30 mil vagas tem um tempão, eu não desço de jeito nenhum, entendeu? Então o Trampolim ele vem com a filosofia do seguinte, eu tenho um pilar que eu coloco todos os cursos gratuitos lá dentro. Hoje, se você abrir lá, você vai ver que tem mais ou menos 6.750. Todos os cursos gratuitos, seja nossos, seja do Sebrae, seja do Senai, seja do Sesc, nós estamos colocando, todo mundo que tem curso gratuito, nós estamos incentivando que os coloque lá. O outro pilar é as empresas, porque aí elas colocam as vagas e não custa nada, é só colocar as vagas dele. Só que com isso eu tenho 3 objetivos, nós temos 3 objetivos. Primeiro, eu vou empregar, se o cara entrar e ver que tem a vaga e ele se candidata, beleza, é o papel nosso. Agora, pode acontecer dele olhar a vaga e falar, olha, tem um curso de qualificação aqui que eu consigo fazer para essa vaga. Ele pode fazer o curso e se candidatar à vaga. E o terceiro é começarmos a trabalhar com fatos e dados no estado de São Paulo, que pode ser que tem muita demanda que não está falando com a qualificação que nós estamos fazendo. E aí eu consigo cruzar isso, porque esse site me permite olhar por cidade, por região, por empresa, por setor. Entende? Aí a gente consegue ter uma política mais efetiva de todos nós que oferecemos cursos dentro da demanda existente. E a última parte do pilar é o cidadão, que aí a gente precisa muito da ajuda de vocês, como a Rádio Bandeirantes está fazendo agora, que é divulgar, eles precisam acessar. E lá tem uma outra ferramenta, a gente dá apoio, a gente pode fazer currículo, podemos ajudá-lo a fazer o currículo, tem toda uma parte de assessoria também. Só que nós vamos conseguir começar, nós vamos enxergar a partir de agora, tá? O que é necessário para empregar. Porque como o governador fala, e eu também concordo, qualificar é uma coisa. O objetivo da qualificação não é a quantidade de qualificação, e sim a empregabilidade. Se eu qualificar e não empregar, eu não estou tendo sucesso. Aí você nota, inclusive, esse programa da primeira-dama Caminhos da Capacitação, que nós somos apoiadores, o sucesso dele está sendo esse. Agora, o volume é menor porque são carretas, né? Mas mesmo assim, você treina 450 pessoas e sai com 400 pessoas empregadas. O final da conta é, não adianta eu qualificar se eu não empregar. E essa ferramenta te permite fazer isso e avançar nos estudos que possam colocar mais cursos ou que possam direcionar. Pode ser, eu já vi isso, Heitor, que tem uma região que ela quer um tipo de mão de obra, mas as pessoas não querem trabalhar naquele segmento. Aí eu preciso ter uma política de buscar de outras cidades, ou de buscar de outra região, ou até mesmo fora do país. Faz parte do jogo. Mas nós vamos conseguir chegar a isso de uma forma metodológica e com fatos e dados. Na plataforma do trampolim.sp.gov.br você tem os filtros, por exemplo, por cidade. Colocando Campinas na plataforma, a gente vê aqui 8 cursos de qualificação: chocolateria, operador de empilhadeira, logística, informática, assistente de logística, atendimento em lanchonete, operador de caixa e assistente de produção, e 21 vagas de emprego. É possível também fazer pelo raio
a proximidade dessa oportunidade de onde você mora, inclusive para cidades vizinhas. Walter Sena, nós estamos conversando com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Pois não, bom dia, secretário. É claro que a qualificação profissional é uma coisa muito importante, né? A gente acompanha aqui, especialmente com a evolução tecnológica, algumas pessoas que não se qualificam, não se atualizam, ficam para trás, e tem muitos setores realmente que têm essa demanda. Agora eu queria perguntar ao senhor o seguinte, em tempos agora de tarifaço, onde alguns setores empresariais estão mais preocupados agora, não estão nem pensando em aumentar a oferta de vagas, mas a manutenção dos atuais empregos, eu queria saber objetivamente do senhor se a sua secretaria conversa com outras secretarias estaduais para ver se tem alguma função mais específica para esses setores que podem sofrer mais com o tarifaço. Olha, vamos separar. Primeiro, assim, a questão de empregabilidade no estado de São Paulo, tá? O impacto do tarifaço, óbvio que ele existe, nós estamos monitorando, mas se você olhar, ele não atinge 10% do que nós temos de desemprego, tá? Ele não vai atingir isso. Não vai. Entendeu? Então, o máximo aí, você pode falar aí que vai chegar a menos. Eu não sei o número, eu te explico até por quê. Então, assim, o trampolim, ele continua mexendo em setores hoje que estão crescendo barbaridade em São Paulo, como, por exemplo, data center. Nós estamos entrando aí com 110 bi de data center em São Paulo. Eu preciso de profissional de tecnologia. Está crescendo, e esse não tem impacto no tarifaço. O setor de turismo, ele sai de um PIB de mais ou menos 250 bi, um brilhante trabalho do Luciano aí, está chegando a 350, 10% do nosso PIB, que nós estamos operando hoje com um PIB de 3 trilhões 480. Em 2021 nós éramos 2,729. Então, assim, o trampolim, ele tem a maior parte dele não pega o tarifaço. Esse é um ponto. Com relação ao tarifaço, ele é um trabalho que nós estamos fazendo a pedido do governador de olhar a cadeia inteira. Às vezes, eles me perguntam o seguinte, mas qual é o impacto total? Eu digo a todo mundo, nós não conhecemos o impacto total ainda. Nós sabemos, pelo seguinte, você imagina a Caterpillar, máquinas e equipamentos me preocupa muito. Caterpillar, Volvo, me preocupa muito. Tá? Agora eu vou falar uma coisa com você, quando eu falo que eu não estou vendendo uma máquina da Caterpillar, eu tenho que olhar a cadeia dele. Eu não sei se ele está verticalizado ou não, porque deve ter fornecimento. Quem compra aço, ele compra da Uzi Minas, eu vou impactar a Uzi Minas. Se eu diminuir o transporte, eu vou impactar toda a logística dele. Então, o impacto ele está por empresa, porque eu não sei a cadeia dele. Então, ele pode ser muito maior do que nós estamos imaginando. Eu não sei como é que ele está. Por exemplo, eu tive uma empresa outro dia que realmente ela tem 90% da fabricação dela é mercado americano. Pô, esse está na veia. É difícil, porque você não consegue mexer no mercado tão rápido igual as pessoas imaginam. Eu venho dessa carreira, eu fui presidente de 10 empresas, sócio de uma pancada de coisa. As pessoas acham o seguinte, não, amanhã eu vou abrir mercado. Até eu escuto às vezes isso. Você não abre o mercado da noite para o dia. Até porque se você pensar, quando você faz seu planejamento na Rádio Bandeirante aí, você já calculou para o seu ano o orçamento do que você vai ter de receita, do que você vai procurar. Você está mais ou menos vendido a posição que a gente fala. Entende? Você pega uma BRF, que eu já trabalhei, fui presidente da América Latina lá, você está vendido por 2 anos, a gente sabe onde está, entendeu? Então, não é tão fácil abrir um mercado na velocidade que as pessoas estão imaginando. As medidas tomadas estão todas de curto prazo. O governador está muito preocupado, a Fazenda fez um brilhante trabalho para liberar crédito, eu estou com a Desenvolve focada com 400 milhões para capital de giro, para tentar salvar. Agora, nós temos que procurar a solução estruturante, que passa por uma negociação com o governo Trump. Porque eu preciso ter essa previsibilidade. Esse 50 vai até quando? Vai ser no governo dele inteiro, entendeu? Para mim poder movimentar a cadeia. E, a outro ponto, em empregabilidade, óbvio que quanto mais as pessoas aderirem ao plano daquela região, é igual eu te falei, Campinas tem esse número, mas é pouco. Pela capacidade, a região de Campinas detém 600, são 90 cidades, tem mais ou menos 662 bi de PIB. Se fosse um estado, era o quarto, por aí. Então, eu preciso de muito mais empresas entrando. Essa é outra alternativa que a gente tem. Se na região que vai ser impactada, eu preciso de mais vagas para ver se eu consigo realocar essas pessoas que vão perder emprego. Ainda está a força do trampolim nisso. E aí é que é a campanha que nós estamos fazendo. Hoje eu tenho um diretor a cada 40 cidades para trabalhar todos os nossos planos. Seja o SP Produz, seja a questão de captação de investimento, mas também o poder de convencimento que as empresas façam adesão. E essa alternativa de procurar um impacto tarifaço jogando em outras vagas, ela é extremamente necessária nesse momento.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, falando também sobre o programa Trampolim, plataforma que você pode buscar oportunidades de emprego e cursos também aqui na região. Secretário, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe nesta sexta-feira. Parabéns pelo trabalho de vocês, um grande abraço, uma ótima sexta-feira e final de semana.